uma vez. E hoje nós vamos fazer diferente, queridos. Amém? Então eu conto com a sua compreensão, colaboração e paciência. Porque nós vamos entrar numa dimensão bíblica de extrema necessidade para os nossos dias, tá? E aqui no Projeto Semear, como todos sabem, nós procuramos ministrar a palavra na sua essência, tá? Nós não temos absolutamente nada que nos impeça pregar a palavra como ela é, tá certo? E nós entendemos aqui no Projeto Semear que a doutrina não expulsa ninguém da igreja, né? Na verdade, a doutrina está trazendo muitas pessoas para a igreja, porque tem muita gente, irmão, cansado, né? Cansado, tá? De blá blá blá, cansado de conversinha fiada. E nós aqui queremos a palavra do Senhor, porque só a palavra do Senhor pode trazer para nós mudança. Amém? Amém? E todos nós aqui compreendemos a necessidade que nós temos de mudar. Eu preciso mudar. Eu estou em processo de tratamento, não é? Está aí um pastor aqui no Projeto Semear, que não se considera santarrão, sou eu. Porque a grande maioria dos líderes hoje se consideram, não é, tão santos e tão elevados. Muitos são assim, não é? E tem curso de tudo que você possa imaginar. Tem curso até de querubim ungido, não é? É quase um semideus, não é? Falta bem pouquinho. Queridos, está aí alguém no Projeto Semear que você vai encontrar. É um pastor que reconhece suas debilidades e suas falhas. Pensa como eu tenho defeitos, pensa como eu tenho falhas. E é por isso que eu preciso da palavra do Senhor. Quantos precisam da palavra do Senhor? Podem aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Queridos, hoje o tema da mensagem é a insanidade dentro da igreja. Você pode repetir esse tema comigo? Diga: insanidade dentro da igreja. Portanto, hoje o negócio vai ser quente, viu? Hoje eu quero te convidar a se segurar bem direitinho para não cair para trás, tá? Nós vamos falar sobre insanidade. E para quem não sabe o que é insanidade, insanidade significa loucura, demência, doidice, falta de saúde mental. É isso que significa insanidade. Talvez você esteja pensando, mas existe gente louca dentro da igreja? Queridos, do jeito que eu tenho visto por aí, eu acho que é o lugar que mais tem gente louca. Porque do jeito que as coisas têm desenrolado, e mediante a tudo que a gente vai apresentar aqui nessa noite, eu tenho chegado à conclusão que tem muita gente com doença mental, inclusive liderando vidas, tá? E fui inspirado pelo Espírito Santo do Senhor a estar abordando esse tema. Eu quero te dizer, tenha paciência, nós vamos passar por algumas dimensões, tá? Sobre esse aspecto da insanidade dentro da igreja. E para começar a nossa conjectura, eu quero convidar você a abrir lá em Romanos, tá? Abrir a sua Bíblia lá na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo de número 12, tá? Aos Romanos, capítulo 12, nós estaremos mencionando o versículo 1 e o versículo 2. É uma passagem bíblica conhecidíssima, tá? E, portanto, nós vamos estar nos contextualizando nesse versículo, tá certo? Nesses dois versículos. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém, queridos? A palavra do Senhor nessa noite está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, da seguinte forma: que nós precisamos, queridos, considerar alguns pontos importantes na nossa carreira da fé. Porque se você não sabe, nós temos uma carreira na fé, não é? E como é essa carreira? Para muitos aí fora, quando você diz assim, eu aceitei Jesus, a pessoa vai dizer, ih, acabou tudo para você. Pois essa pessoa está redondamente enganada, porque eu estou falando de um país de gordinhos, né? Está redondamente enganada. Porque é aí que começa tudo para nós. E começa uma história pela fé. Glória a Deus. Que a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. Amém. Então tudo aquilo que a gente não conseguiu com força própria, com intelecto, não é? Com trabalho, nós vamos conseguir, diga, pela fé. Pela fé. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, olha o tripé da responsabilidade que nós temos para que a igreja permaneça igreja. Eu tenho que me sacrificar a ponto de ter uma vida, a ponto de viver. E viver não é estar vivo somente. Viver é ter a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Porque tem muita gente hoje que é porque o coração está batendo, acha que está vivo. Não. O coração está batendo, mas jaz ou morto no maligno. O jaz não é colocado numa lápide. Aqui jaz fulano de tal, não é? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a palavra do Senhor está dizendo que não basta ter o coração batendo, não basta estar respirando, precisa estar em Deus. Porque a pessoa que não está em Deus jaz ou morto no maligno. O apóstolo Paulo está nos trazendo agora um tripé para a nossa vida na presença do Senhor, que ele diz assim, ó, apresentei os vossos corpos por sacrifício. E o que é um sacrifício? É tudo aquilo que me custa um preço. E qual é esse sacrifício? É dinheiro? Não. Qual é esse sacrifício? O sacrifício é estar vivo, ser santo e ser agradável a Deus. Nós estamos vivos porque aceitamos Jesus, amém? Amém. Certo. Ser santo é um processo de regeneração todo dia. Todo dia eu tenho que regenerar alguma coisa na minha vida, queridos. As pessoas que vivem na presença do Senhor e não buscam regeneração estão paradas no tempo. Está com a vida estagnada. Essa pessoa não está evoluindo espiritualmente. Nós precisamos trabalhar a tal ponto que nós passemos por uma regeneração. E o que é regenerar-se? Regenerar-se não significa milagre. Não são os anjos que fazem. Não é o Espírito Santo de Deus que faz. Não é Deus dos céus que dá uma ordem. Regenerar-se significa renunciar às práticas antigas. Isso é regeneração. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre gostei muito de rosquinha Mabel. Quem já ouviu falar em rosquinha Mabel? Eu não sei se tem aqui no Ceará, mas lá no Rio de Janeiro, olha, carioca gosta muito. É umas bichinhas redondinhas assim, meio achatadinhas, que no meio tem um furinho. Pissa, rapaz, como eu... Olha, rapaz, só de lembrar minha boca enche d'água. Eu sempre gostei muito de rosquinha Mabel. O problema é que eu cheguei num tempo da minha vida que eu comia tanta rosquinha Mabel, que eu tive problemas com glicose. E aí, o que o médico falou para mim? Que eu precisava parar de quê? Por causa do açúcar, dos açúcares, né? E aí eu precisei me regenerar. E como eu me regenero? Orando? Como eu me regenero? Esperando um milagre?
esperando um anjo aparecer na minha frente, esperando alguém aparecer, colocar a mão no meu ombro e dizer: eis que eu te digo e sou eu mesmo é quem te digo. É assim? Como é que eu me regenero? Diga assim: dizendo não. Diga assim: mudando o comportamento. Quem está entendendo o que é regeneração? Isso não depende de ninguém a não ser nós mesmos. E aí eu resolvi fazer o quê? Parar de comer a bendita rosquinha Babel. Reduzir o açúcar em tudo, para que a glicose pudesse ficar normalizada. Quem está entendendo? Eu estou exemplificando no nosso corpo físico aquilo que precisa acontecer na nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem de Deus. E para que a gente possa deixar de ter essa separação, nós precisamos nos regenerar das práticas pecaminosas. E isso não é milagre, é simplesmente dizer não. A pessoa chega para você e te oferece um cigarro de maconha, e o que você diz? Não. Mas foi fraquinho. Diz assim de uma forma que a pessoa acredita e vai embora. Não. Tá fraquinho, o cara não vai insistir ainda. E aí você vai dizer o quê? Não. Pronto, com decisão. Entende o que é regeneração? Regeneração, eu tomo decisão. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos apresentar os nossos corpos por sacrifício. E ele diz: vivo, santo e de forma que agrade a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Deixando o mundo e me regenerando, dizendo não para os prazeres e me santificando, rejeitando a novela e vindo para o culto, abandonando a praia de Iracema, a pizzaria, a sorveteria e indo para a igreja. Quem está entendendo o que é regeneração? Diga assim: regenerar-se significa fazer força. E não é isso que a Bíblia diz, que o reino dos céus é tomado por esforço? Quem está entendendo? Isso é um princípio para a igreja, isso é doutrina, queridos. A palavra do Senhor continua dizendo assim, versículo 2: e não vos conformeis com este século. Olha, ele estava falando do primeiro século, tá? Dos primeiros 100 anos depois que Jesus nasceu, segundo o calendário gregoriano. E olha que já se passou 2 milênios. E a palavra continua contemporânea. Para que nós não nos conformemos com este século. E não é aquele século onde Paulo viveu. Nós já estamos agora nos contextualizando e nos preocupando com o que está acontecendo nesse século presente da nossa geração. E a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aonde é que eu preciso trabalhar com ousadia? Na mente. Para não se deixar contaminar pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Porque se você não sabe, o homem peca por aquilo que ele vê. É ou não é? E a mulher peca por aquilo que ela ouve. Por isso que aparece um bocado de sujeito aí boca mole, não é? Que perverte o coração da mulher, não é? Ela conhece o sujeito com aquela fotografia do Brad Pitt no Facebook. Ela fica imaginando que o sujeito se parece com o... Pois é. Aí ela achou bonitinho, né? Aí eles se falam, aí aquela voz parece de radialista. Uau! Aí aquela voz vem, porque a mulher, ela é fraca naquilo que ela ouve. E aí aquelas palavras vêm e vem para a cabeça, cria uma ilusão, desce para o coração, e daqui a pouco ela está dizendo: eu te amo, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quem está entendendo? Amém. E o homem é bem mais facinho. O homem olhou lá, a foto lá, pronto, já está todo apaixonado. Porque o homem, ele peca pelo olhar, pela ilusão de ótica. O apóstolo Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Ele está falando isso porque existe uma promessa nisso. E sabe qual é a promessa? A promessa é que Deus vai trazer para nossas vidas algo bom, agradável e perfeito para quem renuncia. Aleluia. Quem renuncia tem promessa. Quem renuncia experimenta o melhor de Deus.
Quem renuncia, por mais bocó que seja chamado pelos outros, porque o povo chama a gente de quadrado, e eu tenho uma resposta bem valendo para dar para essa gente chama a gente de quadrado. A resposta é: a cidade santa é quadrada. Aleluia. Se alguém te chamar de quadrado, tu diz assim: a cidade celestial é quadrada. Aleluia. Existe uma promessa para nós, se nós considerarmos a vontade de Deus para nós. Diga assim: a vontade de Deus para mim é boa, é perfeita e é agradável. Quantos desejam uma vida dessa? Você pode aplaudir o Senhor por essa promessa? Aleluia, Jesus! Que grande promessa é essa para nós, Pai? Graças a Deus. Queridos, nós vamos sair do mamãozinho com açúcar e vamos entrar agora, tá, no mocotó. Então, portanto, eu quero convidar você para você se segurar bem aí, para não cair para trás. Né? O Rony vai ficar bem quietinho lá atrás, sentadinho, certo? Porque a doutrina também te pega. Tá certo? O bom é que ele já nos conhece, né? Amém. Eu estou em falta com ele, eu falei que ia guardar uns pirulitos para ele, não guardei. Mas vai dar certo. Amém? Eu já comeu um, rapaz, tu conseguiu aonde, irmão? É bem esse, né? Queridos, nós vamos entrar agora no mocotó. Se prepare, porque a caminhada é extensa, mas no final vai dar certo. Amém? E eu quero convidar você nessa hora para assistir o primeiro vídeo, tá? Esse primeiro vídeo, tá, vem tratando de algo inusitado. Preste atenção nesse momento. Vem, pastor Nelson, por favor, faz um passinho. Vem, pastor, é outra coisa, vem. Faz um passinho, pastor. Por favor, meu pastor. Vem, pastor, por favor. Vai lá, um passinho, um passinho para esse ano. Um passinho para esse ano.
fiz questão, queridos, de trazer esses vídeos, porque a gente está aqui, né? A engrenagem ainda está começando a se movimentar. Vocês perceberam que todos esses vídeos aconteceram dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu acho, isso aqui é uma opinião minha, eu acho, tá, que os pastores não estão ensinando às ovelhas o que é uma igreja. E hoje eu me sinto na responsabilidade de ensinar a todos do Projeto Semear o que é uma igreja. Diga, uma igreja. Uma igreja. Pois é, nós vamos precisar aprender o que é uma igreja. Porque tudo isso tem uma aparência de normalidade, queridos. Muitos podem dizer que é arte, como aconteceu lá no Santander, como aconteceu também um grupo teatral que colocou uma criança exposta a um corpo nu, masculino. Tudo isso tem hoje uma aparência de normalidade. Eu tenho uma responsabilidade com a igreja, eu tenho uma responsabilidade com vocês. Porque a mentira sendo dita várias vezes, ela se torna verdade. E eu estou aqui com a responsabilidade nos meus ombros de confrontar a mentira com a verdade, queridos. Portanto, eu clamo nessa hora ao seu coração para que você esteja muito atento e atento à palavra de Deus. Aleluia. Amém? E eu gostaria de convidar você para a leitura que se encontra lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, e o versículo de número 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, e o versículo de número 3. Nós vamos conhecer como Deus vê a igreja. Amém? Amém. Como Deus vê a igreja. No capítulo 9 de 1 Reis, e no versículo de número 3, diz assim: E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu vou ler de novo. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que as mamães não oricem as crianças, tá? Porque esse é um momento de relevância para a palavra do Senhor. Amém? Porque tudo que o inimigo não quer é que a igreja fique sabida. O inimigo quer que a igreja fique ignorante. E ignorância não é arrogância, ignorância é falta de conhecimento. Tudo que o inimigo quer é que a igreja não saiba nada e aceite qualquer coisa. Amém? O Senhor diz o seguinte a Salomão, dado o momento em que ele terminou de construir a primeira igreja. O Senhor diz assim: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Olha o que Deus diz: santifiquei a casa que edificaste. Diga assim: a igreja é santificada. É santificada. Amém? Amém? A fim de pôr ali o meu nome. E ele diz: pôr o meu nome para sempre. Deus sabia que o templo seria destruído, sim ou não? Sim. E foi reedificado a segunda vez e foi destruído de novo. Por que ele disse para sempre? Porque Deus já sabia da igreja da nossa era, a igreja cristã, entre aqueles que eram gentios. Por isso que o Senhor está dizendo: aí essa casa levará o meu nome para sempre. Para sempre. E agora Deus está dizendo assim: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então Deus está observando todos os dias o que acontece dentro da igreja. Porque essa igreja é santificada.
e ela leva o nome do Senhor. Você está entendendo por que o nome é Casa de Deus? Está entendendo agora? E quem deu esse nome foi o próprio Deus. Porque ele diz que leva o meu nome. Tá certo? Segundas Crônicas, tá? Segunda Crônicas, um pouquinho mais na frente, no capítulo 7. Segundas Crônicas, capítulo de número 7. E o versículo de número 11. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo do número 11. Deus continua se referindo à igreja, a primeira igreja, construída por Salomão. E ele diz assim: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Vocês lembram lá do que o apóstolo Paulo fala sobre o sacrifício? Que agrada a Deus? Diga assim: a igreja é um lugar santificado, que leva o nome de Deus e que serve para sacrifícios. Você está entendendo, queridos? O versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele está falando desse povo dentro da igreja. E agora o versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a orações que se fizer neste lugar. Quem está entendendo que tudo com Deus tem promessa? Mais uma promessa de Deus, que Ele vai estar nos observando e vai estar ouvindo nossa oração. Entende que tudo com Deus tem promessa, querido? A gente não fica sem recompensa nunca com o Senhor. Pensa numa coisa que Deus gosta, de nos recompensar pela obediência. Quando nós somos obedientes, queridos, nada nos é impossível. O Senhor faz uma promessa aqui, de nos ver e de nos ouvir. Essa é a opinião que Deus tem sobre a igreja. A pergunta é relevante esses vídeos que nós assistimos, querido? Eu não estou aqui questionando a arte da dança. Eu não estou aqui, tá, sendo uma pessoa extremamente conservadora e nada eclético com relação a ritmos. Eu não estou aqui questionando a habilidade das pessoas de desenvolverem passos que eu não conseguiria. O que eu estou questionando aqui é a relevância desse comportamento dentro da igreja. A pergunta é: isso é normal? Que nós vimos, queridos. Queridos, há algo relevante nesse comportamento em apresentar às pessoas Jesus Cristo? Esse comportamento nos leva a sermos mais espirituais? O que provoca um comportamento desse na igreja de Deus? Eu posso afirmar para você: tudo menos espiritualidade. Tudo menos comunhão. Tudo menos santidade. E está aí uma coisa, queridos, que tem me indignado, e eu acho que Deus se encontra indignado também, e nós vamos provar isso biblicamente. É porque nós estamos vivendo uma época de insanidade dentro da igreja. Eu já falei o que é insanidade. Insanidade é loucura, demência, doença mental. Nós estamos vivendo uma época de pessoas com doença mental dentro da igreja, a ponto de perverter um lugar que é santificado.
ponto de desfigurar o lugar que é um lugar para que Deus mantenha os seus olhos e atenda os seus ouvidos. Entende que o problema não está em Deus? O problema está em nós. Nós estamos vivendo uma época de insanidade na igreja. Doença mental. Vamos assistir o segundo vídeo? Parecem pessoas normais, sim ou não? Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar quando eu digo insanidade. Insanidade. Qual a relevância de animais dentro da igreja? Seja sincero, querido. Qual a relevância? As pessoas, elas estão se comportando hoje de uma forma mas tão enlouquecida, queridos, que são capazes de ter um pet para compensar uma desilusão amorosa. É capaz de tratar um pet como se fosse pessoas. É capaz de tratar um animal dando nome de seres humanos e chamando de meu filho. Eu não sei o que você está entendendo disso, queridos. Mas Deus está chamando o seu povo para uma responsabilidade, queridos. E que hoje nós estamos na demência, na loucura, na insanidade, queridos. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos um Deus seletivo. E o que é ser seletivo? Que faz seleção, que faz separação e faz escolhas. Muita gente hoje ensina que o céu é para todo mundo. Muita gente hoje ensina que o céu é um lugar que toda a humanidade vai. Mas só que tem que passar por um período de aperfeiçoamento. Ele vem como ser humano, fez tudo de errado, morre, depois ele vem como um jumento. Meu irmão, existe uma teoria sobre isso, vocês nunca ouviram falar não? Aí como jumento ele viveu dando coice nos outros, morreu, aí ele vem como uma barata. Para ele se aperfeiçoar, para ir pro... Existe uma infinidade de teorias sobre isso, porque todo mundo quer abrir o céu para todo mundo. Mas nós temos um Deus seletivo. Lá em Deuteronômio capítulo 23, queridos, não precisa abrir, eu serei breve. Lá em Deuteronômio no capítulo 23, você tome nota depois para ver de casa. Deus ele fala das pessoas que são excluídas da sua presença. Deus fala de pessoas, lá no Deuteronômio capítulo 23, ele fala de pessoas que ele não quer na sua presença. Nós temos um Deus seletivo. Talvez alguém diga, mas pastor, isso daí é algo lá do Velho Testamento. Beleza, então vamos para o Novo. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 6 e em Apocalipse capítulo 21 e 22. Aqueles que ficarão de fora. Portanto, Deus não mudou. Nós temos um Deus seletivo. A pergunta é, o comportamento desses crentes que a gente tem visto até aqui, está bom ou está ruim? Vai para o céu ou não vai? Não. Pela palavra do Senhor dá para a gente poder chegar a uma conclusão, sim ou não? Nós estamos vivendo um momento de insanidade na igreja, queridos. Doença mental. Humanidade, crente, doente mental. Tá? É forte a esse nível, queridos. Tá? E nós vamos assistir o vídeo 3. Then a verse of liberty
This is a congregation that often worships the same way God brought them into the world, unadorned and unashamedly naked. This, however, is February, so on this particular Sunday morning, parishioners are in various states of undress. Some nude, some fully clothed, others topless. He chose to have faith in God. But it's not about the clothes or lack thereof. Stand up on your feet. Pastor Alan Parker is here to bear his soul to Christ and lead his flock down the path of righteousness no matter what they have on. He told them all he could tell them. He showed them what they could be shown. Every Sunday in the front few rows of Whitetail Chapel, you'll find Katie and Robert Church. Katie wasn't a nudist when they first met, but quickly fell in love with both Robert and this resort. They married here and now have their own weekend getaway on premises. This church has given them a sense of Christian community, and they say with none of the pretense of a traditional church. Once we were married and we were here, this whole place became our family. I mean, I feel like I can turn to anyone in this church or even in this park, and they would be there to help me. People are more open as far as hearing the Word of God and listen to the preacher speaking the Word of God. I have a dream too. If you think anyone here finds church attendance titillating, you'd be wrong. They're here to find inner peace, and Pastor Parker believes that starts with accepting themselves. There's not a feeling that you have to be better than one another physically. We're humans. We have scars. We have what we have. And it's learning to love and accept that. There are people that have great means, great wealth, and there's people that don't, but you wouldn't know. And everybody treats everybody equally. Certo, queridos? Deu para entender? Tudo em inglês ali? Mas deu para entender, visualizando o vídeo, sim ou não? O que há de errado nessa igreja? Certo. Esses membros da igreja andam pelados dentro da igreja. O que a Bíblia fala sobre isso, queridos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E a carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo é uma carta pastoral. Timóteo era um jovem pastor, sendo orientado agora pelo apóstolo Paulo. E no capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: que as mulheres em trajes decentes, a palavra já está dizendo que as mulheres têm que ter um traje, uma roupa, certo? Que as mulheres em traje decente se vistam com modéstia. Essa palavra modéstia em algumas outras versões também é pudor, tá? E bom senso. Quando fala bom senso é sanidade, com saúde mental. Que se vistam as mulheres decorosamente, com pudor, tendo saúde mental, não mostrando o seu corpo. É isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor está dizendo que nós temos que ter cuidado na casa do Senhor para que a gente não esteja em demência. As mulheres precisam se vestir de forma decorosa. Talvez você ache assim, mas é muito grandozinho. Então vamos lá para Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A Bíblia está dizendo para fazer o quê? Sabe o que significa guardar o pé? É não vir para cá se comportar como você se comporta em casa. É não vir para cá se comportar como você se comporta no trabalho. É vir para cá e não se comportar como você se comporta no Facebook e no WhatsApp. É vir para cá e não se comportar como você se comporta como está na praia de Iracema. A palavra do Senhor está dizendo, guarda o pé quando entrares nessa casa. E a Bíblia diz mais, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Porque as pessoas que vêm para a casa do Senhor se comportando como se comportam fora, e vêm aqui fazer voto com o Senhor, a Bíblia está dizendo que esses votos não representam nada e é melhor ficar aqui dentro calado. Ou seja, não se comprometa com Deus com coisa que você não pode cumprir.
E a Bíblia continua dizendo assim, olha, pois não sabem que fazem mal, se comportando dessa maneira. Aí o 2 diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então eu estou falando para você que veio, eu não estou falando para quem não veio. Estou falando para você que veio e para quem vai assistir esse vídeo no YouTube. Tá? Se o teu comportamento é desagradável diante de Deus, fora da igreja, então Deus diz para você vir para a igreja e ficar só ouvindo. Não faz nenhum trato com Ele não, que Ele não quer trato contigo. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Não vem aqui, através de oração, Senhor, eu prometo, não prometa nada não. Porque Deus está vendo o teu comportamento lá fora e está sabendo que é leviano. E comportamento dentro do leviano é comportamento mentiroso. Não sei se você está entendendo, mas Deus está com os olhos bem abertos. Porque o nosso Deus é um Deus seletivo. Não é qualquer um, queridos. Não é qualquer um, queridos. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que pagam preço. E preço alto para estar na presença do Senhor. Renunciam desejos, renunciam vontades da carne, renunciam propostas, renunciam. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que renunciam e lutam para manter o Espírito Santo de Deus em si, porque essa é a razão de nós estarmos aqui, termos a presença de Deus na nossa vida, queridos. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer é que a igreja não está indo bem, queridos. A igreja não está indo bem. Nós precisamos entender o contexto da igreja hoje. Por isso que eu te digo, querido, minha querida, cuidado para onde você vai. Cuidado às igrejas que você vai. Cuidado para que a sua mente não seja pervertida com mentiras que têm aparência de normalidade. Prefira a palavra do Senhor. Prefira a verdade, por mais dura que ela seja. Tá? Por mais que nós sejamos pressionados pela palavra. Por mais que a palavra assim não abra espaço para a gente tentar alguma coisa do nosso jeito. Por mais que a palavra seja severa, prefira a palavra de Deus, querido. Porque é só nela que nós cuidaremos em ter a vida eterna. Aleluia. Prefira a palavra do Senhor. Prefira. Se a vida não está indo bem, existem pessoas boas na igreja que estão querendo te ajudar, te aconselhar, orar com você, buscar a Deus com você, te orientar. Ainda existem homens e mulheres de Deus, mas uma coisa que eu te digo, querido e querida, se não está indo bem, procure ajuda. Procure ajuda. Não continue, não dê prolongamento a essa situação, procure ajuda. Porque o Senhor está querendo transformar a nossa vida, transformar de uma vez por todas. Lembra que o Senhor sempre faz promessas? E existe uma promessa, que Ele não desprezará um coração aquebrantado. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa! Nós temos uma palavra dessa. Ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo para renunciar. Ainda há tempo para começar de novo. Ainda há tempo. Porque o Senhor não vai desprezar quem está com o coração aquebrantado. A palavra do Senhor, ela é dura, sim. Ela é muito dura. Nós estamos ainda no nível do átrio. Mas nós vamos assistir agora um vídeo, queridos. E se trata agora do altar. Preste atenção nesse vídeo, por gentileza. Yes.
O rolo está escrito por dentro e por fora. E sabe o que está escrito no rolo? Ai. Ui. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações, gemido. E o profeta vai dizer: come um rolo que tem gemido, que tem ai, que tem ui. Mas quando ele mastiga, na boca dele o negócio vira mel. Abre a boca, vai, 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 vai. Come, vai. Come, vai. Fica lá no banco assim. Mas se fosse eu, fazia diferente. Mas se fosse eu, pregava diferente. Mas se fosse eu, o negócio vou te arrancar. E cheio de ai, ui, ui, lamentações, choro, gemido, ele mastiga. Come o que eu te dou. Aqui, ó. O que eu te dou vai ser pesado. É um mocotó dos brabos que tu vai comer. Mas vai, vai, vai. Tá comendo. E quando bate aqui, ele, esse negócio é um gosto bom. Esse negócio parece com o maná que caiu lá no deserto. Tem alguma coisa errada nisso? Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser uma teóloga. Existe alguma coisa errada nisso, filho? Parece normal, porque multidões. Eu não posso acreditar que seja o Espírito Santo de Deus, queridos. O meu dever aqui é ensinar. E eu preciso que você entenda que a casa de Deus é uma casa de moralidades. É uma casa de comportamento sério, de homens e mulheres sérios, que sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Uma igreja de homens e mulheres falhos sim, mas que renunciaram todo esse comportamento mundano e que desejam uma nova vida. E que estão lutando para viver uma nova vida. E que estão pelejando no Senhor para experimentar o sobrenatural de Deus. A igreja não é isso que nós estamos vendo, queridos. A igreja não é isso. Eu não sei se você está sentindo a dor que eu sinto, mas estão pervertendo a casa do meu Pai. Estão transformando a casa do meu Pai em lugar do maligno. Estão destruindo a casa do meu Pai. Oh, meu Deus, isso é muito sério, queridos. Deus tem uma palavra para esses pastores, queridos. Porque tudo isso que nós temos visto aí tem a aprovação de pastores. Verdade ou mentira? Verdade. Os pastores, eles sabem que está acontecendo isso nas igrejas deles? É óbvio. Todo pastor sabe o que acontece na sua igreja. Então eles estão aprovando, sim ou não? Eu gostaria de convidar você para uma palavra de Deus para esses pastores, que se encontra em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Profeta Isaías, capítulo 5, e o versículo de número 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai! Eu vou me utilizar do argumento dessa senhora. Ai! Mas não da forma pejorativa que ela se posicionou. A palavra do Senhor diz ai, porque quem estuda teologia sabe o peso de um ai sobre a vida de uma pessoa. É inimaginável a dor de um ai. E Isaías diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. O Senhor está dizendo: ai daqueles que praticam a inversão de valores. Deus vai pesar muito. Deus certamente pesará muito quem está invertendo os valores, achando que dentro da igreja pode ser o que ela faz, achando que pode fazer dentro da igreja o que faz lá fora.
achando que pode se comportar dentro da igreja como se comporta lá fora. Queridos, cuidado. Cuidado. Porque ninguém ficará impuro. Ninguém. Alguém diz assim, mas isso é Velho Testamento. Então vamos lá para Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8. Aos Filipenses é doutrina para a igreja. E a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é, aí ele cita, verdadeiro, respeitável significa com pudor, com ética, com recato. Ele diz, o que é justo, porque o que é de Deus é para Deus. E nós temos que dar a Deus aquilo que Ele merece, que é santidade. O que é puro, sem mistura. O que é amável e de boa fama. A palavra do Senhor diz, se alguma virtude há, e se é de boa fama ou algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas parece que não é isso que está ocupando o pensamento de algumas pessoas dentro da igreja. Porque o que Paulo está nos ensinando a ocupar nosso pensamento naquilo que é verdadeiro e não mentiroso, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, puro, amável e de boa fama. Essa é a igreja de Cristo. Meu querido, minha querida, não se engane, não se iluda. Não se engane e não se iluda. Nós estamos vivendo uma época de insanidade dentro da igreja. Você viu aquele sujeito plantando bananeira, querido? Isso é coisa de gente normal, querido? Seja sincero, queridos, é coisa de gente normal. Vocês estão entendendo, queridos, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento de insanidade. E essa insanidade está provocando insanidade espiritual. Por isso que hoje as pessoas não sabem separar o que é Espírito Santo e o que é demônio. Porque rodar o Espírito Santo também promove a dança do Espírito, tá, queridos? Mas o diabo também faz isso. Profetizar, o Espírito Santo usa em profecia, sim ou não? Mas o demônio também. Então hoje não está se sabendo identificar o que é do Espírito, o que é demônio e o que é da carne. Por quê? Por causa da insanidade e a falta do consultar a Bíblia. Nós vamos ver o vídeo 5 agora, porque agora a gente entra numa dimensão espiritual, tá? Assista isso. Everybody in there. Lord just reminded me of the old hymn where he leads us. So. Queridos, nós nos deparamos agora com dois vídeos. Um que é chamado Unção do Macaco e a outra Unção do Cachorro. Eu não quis apanhar mais coisas porque iria ocupar muito tempo, tá? Mas você pode procurar no YouTube que você vai encontrar a Unção do Leão, a Unção do Riso, tá? A Unção de Thor. Thor, para quem não sabe, é martelo em inglês.
tem um personagem aí, né, infantil, né, de super-heróis, tem o Thor, existe a unção de Thor, existe a unção do Ultimate Street Fight, que o sujeito ele desfere golpes de luta e a pessoa é impactada na hora. Ele desfere golpe de luta e a pessoa é impactada na hora. Tá? Existe a unção do AR-15, onde a pessoa ela simula uma arma e dispara rajadas de tiros e aquilo ali vai acertando a pessoa espiritualmente. Tá? Tudo isso você encontra no YouTube. Eu quero me reportar a Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Tá? Eu não vou fazer a leitura, mas eu quero que você se recorde comigo que esse momento da Bíblia fala a respeito dos frutos do Espírito. O Espírito Santo provoca um comportamento em nós, queridos. E certamente não é nenhuma dessas unções aí que foram faladas hoje. O Espírito Santo, quando está em uma pessoa, promove alguns frutos. E aí, em aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, eu vou deixar para você estudar isso em casa. Você vai identificar o que o Espírito Santo provoca em nós. Qualquer coisa diferente disso, certamente não é o Espírito Santo. Nós já lemos aqui no início, em Romanos capítulo 12, versículo 2, e lá no finalzinho do versículo 2 fala sobre o culto racional. Está aí uma coisa que Deus quer, que a gente tenha um culto racional. Quem é que está entendendo tudo que está sendo dito aqui? Quem é que está entendendo tudo que está vendo aqui? Isso é racionalidade. Existe o mover do Espírito Santo? Sim, eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio no manifestar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele se revela sim. O Espírito Santo ele usa em profecias, em línguas. O Espírito Santo tem um mover maravilhoso. Eu creio. Eu sou pentecostal sim. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo está mais calado do que agindo. Porque está faltando crentes que tenham sanidade mental. Porque para o Espírito Santo agir, a pessoa precisa ter sanidade mental, saúde mental. Tá? Estamos vivendo a pior época do Evangelho no mundo. Isso é muito sério, queridos. E nós precisamos acordar para isso. Amém? Eu quero concluir, queridos, com 2 versículos bíblicos. Na verdade, 4 versículos bíblicos. Um é Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que diz: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está aqui. E a Bíblia diz: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está aqui, na sua igreja. Nós precisamos nos calar diante do Senhor. 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 20, 21 e 22. Diz assim. É uma advertência, queridos. Então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, ele está falando da igreja, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei um provérbio e montejo entre todos os povos. Versículo 21 diz assim: desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? A igreja, versículo 22 diz assim: responder-lhe-á, porque deixamos o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os abandonaram, e os serviram, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Deus faz aqui uma advertência. Que se nós não nos mantivermos dentro do preceito bíblico, Ele vai tornar essa instituição um monturo. Será um provérbio.
E sabe o que é um provérbio? Quem passa de longe olha para a igreja e fala assim: Deus tornará a igreja isso se nós não nos mantivermos fiéis à sua palavra. Eu quero encerrar, finalizando, dizendo o seguinte: está em nossas mãos a integridade dessa casa, está em nossas mãos a integridade da casa do Senhor. O que você pensa a esse respeito? Vá para casa meditando sobre isso. Vá para casa pensando sobre isso. E pensando no que você vai fazer a partir de hoje. Depende de nós, queridos. Você recebe essa palavra no seu coração. Não aplauda. Não aplauda. Porque essa é uma palavra de reflexão. Amém, queridos? Nós vamos louvar agora. Porque agora que é hora de louvar. Vimos a vitória de Deus nesses dias. A vitória pertence àqueles que amam ao Senhor, aqueles que dão brado de júbilo, de alegria, que conhecem os poderosos feitos do Senhor e sabem que Ele é poderoso para fazer. Chegando aqui neste lugar, o povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Levante as suas mãos e vamos dizer que eu vejo Deus presente aqui. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Forte! E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
essa palavra em nome de Jesus no teu coração.